Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito democraticamente após os 29 anos de ditadura militar no Brasil. O governo Collor ficou marcado na história por uma das maiores mobilizações brasileiras, o movimento Caras Pintadas, em 1992. Nesse episódio do quadro de lutas do povo brasileiro, a Escola de Socialismo te explica o que foi esse movimento. Vamos lá? Em 1989, Fernando Collor foi eleito como o primeiro presidente após o período de redemocratização do Brasil. Sua vitória, no segundo turno sobre Luiz Inácio Lula da Silva, se baseou no slogan de Caçador de Marajás e em uma campanha que enfatizou o combate à corrupção. Logo, em 1990, Collor lançou um controverso Plano Collor, uma reforma econômica que coincidiu com a queda do Muro de Berlim e a tendência global de liberalização econômica. No entanto, a execução desse plano foi problemática e gerou descontentamento em várias camadas da população. Uma das medidas mais polêmicas foi o bloqueio de depósitos bancários acima de um certo valor, com a promessa de devolvê-los corrigido pela inflação após 18 meses. Muitos não receberam o valor integralmente, levando o país a entrar em uma crise econômica e política. O estopim dessa crise foi a revelação do esquema Collor-PC em uma entrevista concedida pelo próprio irmão do presidente, Pedro Collor, ao Jornal do Brasil em 18 de maio de 1992. Naquela época, o movimento estudantil brasileiro estava em efervescência, devido ao contexto de redemocratização. Desde o início do governo de Fernando Collor, havia uma atmosfera política carregada que impulsionava as lideranças estudantis. A decisão de adotar a bandeira Fora Collor como símbolo do movimento estudantil não foi fácil e gerou divergência entre alguns representantes. Alguns resistiram ao impeachment, especialmente porque o Partido dos Trabalhadores confiava na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 1994. No entanto, à medida em que a recessão econômica e o desemprego aumentavam, um número crescente de estudantes aderiu à causa Fora Collor. A bandeira, aprovada durante o Conselho Nacional das Entidades Gerais, CONEG, da União Nacional de Estudantes, a gloriosa UNE, em dezembro de 1991, tornou-se central no movimento estudantil da época, refletindo a insatisfação e a demanda por mudanças na política brasileira. O presidente Collor, acuado pelas denúncias, fez um apelo público para que seus eleitores saíssem às ruas vestidos de verde e amarelo, mas apenas algumas centenas o fizeram em Brasília. Enquanto isso, manifestantes vestidos de preto pediam a sua renúncia em frente ao Palácio do Planalto. As manifestações pró-impeachment se espalharam pelo país, mobilizando mais de 500 mil pessoas em 31 cidades. Os rostos pintados adotaram o verde e amarelo como símbolo de patriotismo, mas também usavam roupas pretas para se distinguirem dos apoiadores de Collor, simbolizando luto. A mídia teve um papel destacado nesse processo. O calendário jornal era uma das formas de divulgar as manifestações de forma antecipada. Entretanto, um dos artifícios mais utilizados, principalmente para agregar os estudantes que ainda cursavam o ensino básico, era o comparecimento das organizações estudantis que passavam de escola em escola com os caminhões de som, no que ficou conhecido como arrastão, convocando os estudantes para as mobilizações. Os Caras Pintadas eram frequentemente comparados à geração dos anos rebeldes de 1968, que lutou contra a repressão. Essa comparação se deveu à capacidade do movimento estudantil de mobilizar pessoas e mudar a percepção sobre a juventude politicamente ativa. A transmissão do seriado Anos Rebelde pela Globo, que retratava a luta estudantil contra a ditadura, ajudou a conectar as duas gerações e a fortalecer o movimento. A estratégia inteligente da turma de comunicação da UNE, ao incorporar o slogan Anos Rebelde, o próximo capítulo é Fora Collor, e a trilha sonora com a música Caminhando contra o Vento, Sem Lenço, Sem Documento, de Caetano Veloso, amplificaram essa conexão entre passado e presente na luta pelo impeachment de Collor. Em 29 de setembro de 1992, após uma votação esmagadora na Câmara dos Deputados, Fernando Collor foi afastado da presidência do Brasil, marcando o fim de um capítulo tumultuado na história política do país.
Os brasileiros assistiram ao impeachment de seu presidente, que renunciou ao cargo momentos antes da condenação final pelo Senado. Os caras pintadas celebraram essa vitória como um triunfo da mobilização popular e do poder da juventude na mudança política. Enfim, o movimento estudantil, com destaque para as lideranças da UNE e da UBS, desempenhou um papel crucial ao impulsionar o apoio popular ao impeachment, disseminar informações sobre o desenvolvimento do processo e, o que é fundamental, exercer pressão social para acelerar e concluir a investigação. Ele serviu como uma força motivadora em âmbito nacional, revitalizando o movimento estudantil. Além disso, as manifestações reuniram diversas entidades representativas da sociedade civil e dos partidos políticos de diferentes espectros, superando a polarização em prol do impeachment, demonstrando a capacidade de fazer política com amplitude e combatividade. Importante destacar que as inúmeras manifestações ocorridas após 1992, que não foram poucas, reforçaram essa ideia e evidenciaram a importância do movimento estudantil como exemplo inspirador de luta e mobilização. Gostaria de lembrar a vocês que, se gostaram desse vídeo, não deixe de curtir e se inscreverem no nosso canal para mais conteúdo histórico e de luta e compartilhar com seus amigos e amigas. Juntos, continuamos a aprender a história e construir um futuro mais justo. Até a próxima!